Olá, tutores e tutoras do curso de Pedagogia. Sou a professora Sheila de Quadros e gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês na realização desse curso e com certeza o trabalho de vocês é primordial para que as disciplinas tenham sucesso e o processo de aprendizagem de fato ocorra. Para contextualizar a disciplina, ela está organizada em 7 unidades de estudo. Conto com o apoio de vocês no acompanhamento da realização das atividades dos alunos, em que organizei de uma maneira, didaticamente falando, que eu acredito que seja bastante pertinente, até para ser coerente com a disciplina e com a forma que ela está estruturada. Cada uma das atividades, ela vai ter indicação de textos, que vai desde a utilização do e-book, do livro da disciplina, que eu utilizo o livro de didática da professora Anísia Costa Zic, que era a professora que trabalhava essa disciplina anteriormente, e está organizada, como é de 68 horas, em 7 unidades de estudo. Essas 7 unidades de estudos, elas foram distribuídas a partir de tópicos pertinentes, e que se tem que dar uma maior ênfase no processo de aprendizagem da disciplina e também dos conteúdos que estejam relacionados entre si. Entre as unidades de estudo, nós percebemos assim, que a primeira unidade ela vai tratar de contextualizar historicamente a didática. Por que eu acredito que seja interessante que os alunos façam essa leitura e contextualizem a didática mesmo no meio educacional, que eles percebam da onde que surgiu essa esfera, essa área do conhecimento. Então é importante até para eles compreenderem que ela surgiu justamente para que o professor possa refletir um pouco mais sobre a sua prática, compreendendo-a de uma maneira articulada, de uma maneira pertinente mesmo a repensar a sua prática. Então a didática ela não surgiu apenas, ela surgiu inclusive rompendo moldes vinculados à igreja, desde Comênios, quando ele trata da didática magna. Então, os textos indicados nessa primeira unidade são para chamar mesmo, trazer os alunos a refletirem de onde que surgiu e como que ela está estruturada. Nessa primeira unidade, eu propus um fórum de discussões, onde os alunos deverão estar socializando, na verdade, entre si, com vocês e com a professora da disciplina, onde nós podemos ter um contato mais estreito, até para perceber qual a compreensão que eles têm da disciplina, porque muitos deles ainda não fizeram uma graduação. A unidade 2, ela vai tratar da didática e da importância do meio educacional e relacionando ao curso de pedagogia, porque a licenciatura de que nós estamos tratando é pedagogia. Então, nós vamos pensar a didática nesse contexto maior, articulado e também apercebendo junto a outros fatores, relacionado a outros pares e pensando junto ao curso de pedagogia. Aqui também acho que está disponibilizado um vídeo e também materiais de estudo, capítulos de livros, do e-book e assim por diante. Eu gostaria muito do apoio de vocês e no mapa da disciplina vai estar disponível para vocês também os critérios de correção. Mas de uma forma geral, tutores, eu reforço. A coesão e coerência e um texto que esteja vinculado ao conteúdo. Que o conteúdo não fuja. Então, normalmente eu pedi escrita no mínimo 2 páginas, no máximo 5. Claro que se um aluno escrever mais, não tem por que não considerar, porque nós sabemos que o artigo científico ele também tem várias demandas, por exemplo, quando nós vamos publicar em revistas eletrônicas ou eventos. Da mesma forma, na disciplina, eu não quero também estabelecer, porque até seria incoerente se eu batesse o martelo num número de páginas e não pudesse ser nem menos nem mais. Seria incoerente com a flexibilidade que eu proponho na discussão em todas as unidades. Então, eu gostaria, nesse sentido, contar com vocês nas correções, pontuando assim essa certa flexibilidade e percebendo de fato se há conteúdo, se esse aluno estudou, porque quando nós fazemos a leitura para fazer essas correções, nós percebemos o aluno que de fato está interagindo na disciplina e aquele que está apenas cumprindo o protocolo. Na unidade 3, vai entrar no principal objeto da didática. Nós vamos começar a discutir o processo de ensino e de aprendizagem, que se relaciona com toda a disciplina. O objeto final da didática é o ensino, é a aprendizagem. E é esse meio, por onde que o professor e o aluno se relacionam para que esse processo ocorra. Então, também vai estar proposto uma atividade, uma análise fílmica, se não me falha a memória nessa unidade, e que eles vão ter que assistir esse filme disponível no YouTube e fazer a atividade proposta como análise fílmica. São 5 itens,
onde tem gravuras especificando recortes do filme e que eles vão poder fazer essa análise de uma maneira assim bem simples, né? Aí vai ter um pouco mais liberdade no número de páginas, porque são 5 gravuras, 5 questões propostas para cada um desse recorte. Então quem assistiu o filme não vai ter dificuldade em fazer essa atividade. Na unidade 4, nós vamos falar das tendências pedagógicas da educação como correntes do pensamento pedagógico, para tirar também aquela questão como a didática surgiu no meio histórico, está se fazendo, né, como uma área do conhecimento no meio social, histórico, político, ela também não teve uma ruptura necessariamente de um dia para o outro, de um mês para o outro. Nós sabemos que as questões históricas, elas são um processo. E como tal, elas vão sendo discutidas, avaliadas e conduzidas da maneira como elas necessitam. Então, nessa unidade, eu gostaria assim, que eles percebessem que ela foi mudando a forma de estruturação, de organização da didática, também de acordo com as tendências pedagógicas, ou também chamadas correntes do pensamento pedagógico, que é uma parte para historicizar e percebê-las nesse contexto. Né? Então, por que em determinado momento histórico a didática era técnica, era modelo, tinha que seguir um determinado modelo? Por que hoje nós lutamos contra esse modelo, né? Atualidade, perdão. A unidade 5 relaciona a didática com o planejamento, para que os alunos necessariamente façam as leituras e entendam, enfim, que o planejamento não é apenas o cumprimento de protocolo na instituição ou na sua prática pedagógica. Então, aqui eles vão ter que relacionar os tipos de planejamento, os desdobramentos que a gente chama. Planejamento como um todo, planejamento de ensino, plano de aula, plano de trabalho docente, que é o que é utilizado nas escolas estaduais, e assim por diante. A didática ela está permeando todo esse processo. E o planejamento de ensino também está relacionado com a unidade 6, que é a questão da avaliação. Como muito ressaltei na videoaula, a avaliação, ela também diz muito do trabalho do professor. Então, os tutores, que certamente são graduados, né, na área de licenciatura em pedagogia, vão perceber que a didática e essas interfaces de avaliação, elas também dizem muito sobre o trabalho do professor, sobre um replanejamento, sobre um refazer do seu pensar pedagógico. Então, que eles tenham essa noção que a avaliação, acima de tudo, pessoal, tem que ter critério, tem que ter significado, tem que ter objetivo. E não acontecer apenas como uma atividade para cumprimento de protocolo. Então, o principal objetivo dessa unidade é eles pensarem a avaliação como um processo, como algo que tem que acontecer gradativamente e concomitantemente ao processo de produção do conhecimento. Sempre eles têm que estar, inclusive, se autoavaliando, que é uma questão que eu quero propor no fórum. E a última unidade, ela seria a didática em questão da formação de professores, ou seja, contextualizar então que eles já teriam condições, a partir de todas essas leituras, de pensar a formação de professores. E nessa unidade eu também propus um fórum para discutir a disciplina no curso e também na perspectiva da formação docente. E pensar também nesse fórum, né, como um espaço para que eles possam tirar suas dúvidas que talvez tenham ficado em alguma outra unidade. Então, é muito importante que vocês reforcem que eles têm que participar de todas as atividades e que o fórum é um espaço de discussão, de tirar dúvidas, de expor, as suas opiniões, de se colocar na disciplina. Eu agradeço antecipadamente o apoio de todos os tutores e as tutoras que estão presentes, atuando junto ao curso, né? E desejo a todos nós um bom trabalho.